Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando cremos na palavra de Deus, Jesus tira nossa mente da escuridão e nos faz brilhar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A palavra de Deus é a base de tudo. Tudo aquilo que nós conseguimos entender, que o Espírito Santo nos diz, nós confirmamos através da palavra de Deus. Não é decorando a palavra, mas é sentindo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. E quando nós começamos a viver na luz, existe uma diferença muito grande. Existe uma vida no passado ao qual nós nem lembramos mais direito. É como se nós tivéssemos assistido um filme ao qual estava chato. As nossas lembranças são vagas, nós não prestamos tantas atenções, ele não nos comoveu. E o tempo vai passando e nós vamos percebendo que a vida verdadeira, ela acontece ao lado do Senhor. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos Jesus Cristo, quanto mais nós ouvimos os louvores, quanto mais nós evangelizamos, testemunhamos em tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, melhores são os nossos pensamentos e melhores são os nossos sentimentos. Então nós acabamos mudando a nossa forma de pensar, mudamos os nossos sonhos e os nossos desejos, começamos a nos preparar para a eternidade e para passar pela única certeza que nós temos dessa vida, que todos nós vamos morrer um dia. E até lá, o que nós devemos fazer? Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso propósito? Encontrar a salvação em Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos maus caminhos, colocar a nossa vida à disposição do Senhor, tentando ajudar outras pessoas a despertar. Mas existe sempre um porém. Não adianta eu olhar a vida de uma pessoa e eu querer determinar que essa pessoa ela precisa da luz, que ela está na escuridão. Se ela não aceitar isso, não tem significado. Não vai ser eficaz, não vai funcionar. Mas quando essa pessoa ela recebe com alegria a palavra de Deus, tudo muda na vida dela, como tudo mudou também nas nossas vidas. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 4, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixava ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Então quem está conversando conosco aqui? Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios. E Paulo ele sempre estava passando, evangelizando. E ele não estava evangelizando os judeus. Ele estava evangelizando as pessoas que não eram judeus. E como você fala de um Cristo sofredor, alguém que ressuscitou de uma cruz, que caminhou sobre as águas, que curou os cegos, os aleijados, que ele ajudava as pessoas? Como que você entrega uma mensagem dessa? Para as pessoas que são racionais, parece loucura. Para mim, esse evangelho, ele era loucura. Eu não conseguia acreditar. Primeiro que para mim, para existir, eu precisava ver. Mas com o tempo eu percebi que aquilo que eu via não me permitia sentir nada. Porque se permitisse, eu não viveria atrás de buscar apenas os prazeres do mundo. As sensações, as loucuras e as coisas que nos estão aí para tentar suportar essa falta de Deus. E é assim que nós anunciamos uma mensagem que para o mundo é loucura,
mas para nós é a salvação. E como que nós começamos a pregar essa mensagem? Através da nossa vida, através da nossa mudança, quando os nossos hábitos eles se modificam, quando as nossas palavras eles se modificam, quando o nosso comportamento também se modifica. É Jesus quem está agindo dentro da nossa mente, porque nós não mudamos. Nós sempre mudamos para pior quando nós estamos longe de Deus, e nós sempre mudamos para melhor na presença do Senhor. Mas tem um ponto também que é interessante. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais as pessoas que não são de Deus nos odeiam. Sabe por quê? Porque a verdade, ela incomoda. O diferente por causa de Cristo incomoda. Você está lá numa festa onde está todo mundo bebendo e você não bebe. Você, entre aspas, passa a ser o chato. Mas existe uma razão para que nós não façamos isso. E não é a opinião do outro, não é para parecer que nós somos melhores. É porque nós não temos mais vontade. Não existe uma proibição, a não ser aquilo que nós sentimos, que não conecta mais com essas coisas. Nem um golinho, nem nada, parece que não tem mais graça, porque de alguma forma isso ia estragar os meus pensamentos. E os meus pensamentos, eles estão voltados para onde? Para o amor, para a paz, para o Senhor. Então nós fugimos de tudo aquilo que pode dopar a nossa cabeça, de tudo aquilo que altera os nossos sentidos. Nós queremos poder ouvir a Deus de forma integral, e não apenas ouvi-lo, mas servi-lo. Servi-lo de todo o nosso coração, gastando tempo nessa vida, mas para que a eternidade ela seja construída, para que a eternidade ela possa ser sentida, para que o nosso coração possa entender realmente o que é o amor. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, as pessoas que nos controlavam no passado, elas não vão gostar, porque nós escolhemos a quem nós vamos servir, nós não temos mais dependência emocional, nós não queremos mais agradar as pessoas. E esse agradar as pessoas não é não nos importar com a opinião, mas não ter receio e nem medo de falar de Jesus Cristo. Porque nós não precisamos criar problemas que nós não temos, a troco que as outras pessoas possam caber dentro de nós. Nós vamos continuar pregando a mensagem de forma integral. Nós não estamos fazendo mal para ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos fazendo o bem. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido, as pessoas não conseguiam aceitar essa mensagem de um Cristo crucificado, de um Deus aonde ele dava poder às pessoas que o serviam. Eles não conseguiam. Então é como se esse evangelho ele tivesse sido fabricado por Paulo. Mas como que a gente poderia explicar tantos milagres? Como que poderia explicar tanta mudança? Como? Na nossa razão nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade. Então as pessoas que olham e pensam que o evangelho está escondido é justamente porque elas não conhecem o evangelho. O que a gente mais tem durante todo o tempo são pessoas que começam a ouvir o devocional e depois de um tempo elas param. E não param porque a vida delas não está melhorando ou porque eu não estou pregando o que está na palavra, mas porque eu paro de pregar aquilo que elas querem ouvir. Ou quando entra na narrativa da doutrinação, porque parece que eu estou afrontando ou chateando elas, mas é o que está escrito. E será que a pergunta é: você me rejeita porque você conhece a palavra ou você me rejeita porque você não conhece? Você acha que eles rejeitavam a Cristo por quê? Porque eles conheciam a Cristo ou porque eles não conheciam? Como que eles podem aceitar alguém que eles não conhecem? Como que um judeu pode olhar Jesus e querer dizer, olha, eu não creio nele, sem conhecer a história de Jesus e a vida de Jesus? Porque se ele conhecesse o Antigo Testamento e conhecesse a vida de Jesus, ele iria ver que os antigos profetas falaram de tudo o que ia acontecer com Jesus. E eu creio em Jesus, não é porque alguém me disse, olha, Deus é bom. Eu creio em Jesus porque eu conheci o próprio Cristo. Porque nos meus momentos de escuridão, nos meus momentos de depressão, nos meus momentos onde eu já não tinha mais vontade de viver, Jesus ele olhou para mim e falou, cara, eu te quero. Quando ninguém mais te quis, eu te quero, vem aqui. Deixa eu te ensinar o que é viver, deixa eu te ensinar o que é amar, deixa eu te ensinar o que é a coragem.
deixa eu te ensinar, deixa eu usar essa vida que não tem valor para a gente ajudar outras pessoas a saírem desse buraco. Vem cá, você vai entrar e vai sair da escuridão diversas vezes porque você não precisa mais ter medo. Não precisa mais ter medo das pessoas, não ter mais medo das palavras, não precisa ter medo de nada. Vamos revelar a verdade. E qual é a verdade? Jesus ele deixa muito bem claro, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se está escondido somente para os que estão se perdendo. Para aqueles que não querem se encontrar, realmente esse evangelho ele parece escondido, ele parece adulterado, porque é duro a gente olhar e falar, poxa, faz 20 anos que eu venho nesse lugar, não é possível que eles estão me enganando, não é possível que eles não estão mentindo. Poxa, por que eles não me ensinaram do jeito certo? Por que eles deveriam ensinar? Se Jesus ele alerta que teriam falsos mestres e falsos profetas e que nos últimos tempos as pessoas ajuntariam mestres para si mesmos, para que eles pregassem o que elas queriam ouvir. Poxa, se você não se faz questão de conhecer a palavra, não tem por que você não ser enganado. Nós temos que conhecer a Jesus para poder identificar Jesus, para entender a diferença que a luz faz na nossa vida e dentro dos nossos sentimentos, para que a nossa esperança ela esteja no Senhor. Esteja. Eles não podem crer. É a mesma limitação que todo mundo tem. Se eu não conheço a Jesus, não tem como eu ter fé. Se eu não tenho fé, não tem como eu acreditar. Se eu não acredito, o que acontece? Eu tenho um problema e eu quero uma solução e eu posso pagar por uma solução. O mundo vai me oferecer uma solução e ela vai custar a minha vida. A cada vez que você bebe, você morre um pouco. A cada vez que você fuma, cada cigarro tem o gosto da morte. Cada vez que você fuma um baseado, que você cheira uma carreira, você acha que isso está trazendo o que para quem? Só te afasta um pouco mais de você, para que você não perceba a podridão que você vive. Você acha que aprisionar a nossa mente dentro de um remédio, dentro de situações, dentro de doença, dentro de somatizações, tudo isso por quê? Porque eu me recuso a crer, eu me recuso a ler a palavra de Deus, eu me recuso a acreditar que seja algo tão simples. Cara, mas é só ler a palavra, só. É só isso, só. Só e somente só. Porque o resto quem vai fazer é Deus. Não sou nem eu e nem você. E você sabe por quê? Que você não consegue enxergar às vezes o que eu digo? Porque o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. E o Deus aqui está com D minúsculo. Quando você for ler a Bíblia, ver palavra minúscula Deus, é o diabo. Qualquer crença que você chamar que não seja Jesus Cristo, que não seja Cristo o centro, que não seja Cristo o suficiente, que não seja Cristo que salva. Se você frequenta uma religião que ela é a única que está certa, isso é doutrina, isso é seita. E a gente não aceita essas coisas. Eu aceito a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele é o juiz, é Ele quem julga. É Ele, é pela fé nele. Não é por cumprir uma tabela, não é por cumprir o ato, não é porque eu faço o que os outros querem. Eu não faço o que os outros querem, eu faço o que Deus quer. Eu faço aquilo que a palavra coloca dentro do meu coração, porque o coração do homem ele é enganoso sem Deus, mas com Deus nós somos a santidade de Cristo vivendo nesse mundo. E a pergunta é, será que a sua mente não está conservada na escuridão? Com que momento ou com que frequência você sente medo? Com que frequência você fica preocupado ou preocupada? Com que momento você sente um desânimo tão grande que não tem vontade de viver? Com que frequência você sente ansiedade? Desesperado, aflito? Nós podemos sentir isso? Sim. Só que isso indica apenas uma coisa, que está faltando oração na nossa vida. Sempre que nós percebemos que o nosso sentimento está voltando para aquela escuridão, a gente vem na oração, a gente vem no louvor, a gente vem no testemunho, a gente vem na palavra, a gente busca o Senhor, a gente clama pela presença de Cristo. Porque isso passa na presença dele, isso passa. O que a gente não pode aceitar é a nossa mente ficar na escuridão. O que a gente não pode aceitar é alguma coisa do mundo precisar acontecer para o meu coração parar de ficar triste ou para a minha felicidade chegar. O que não pode acontecer é eu achar que eu preciso beber ou ficar muito doido para poder sentir prazer, para ter algo bom na minha vida.
Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. O Deus desse mundo, o diabo que está na nossa mente, ele fecha os nossos olhos espirituais. E ainda que Cristo esteja na nossa frente, pregando a mensagem, a palavra correta, a nossa mente ela está fechada. Porque parece que para abrir a minha mente, Deus precisa dar o que eu quero. E enquanto Ele não me dá a cura, enquanto Ele não me dá o filho ou a filha, enquanto Ele não me dá o casamento, enquanto Ele não me dá a prosperidade, enquanto Ele não me dá essas coisas, a minha mente parece que ela fica fechada para Deus. Porque para dar a glória a Deus tem que dar o que eu quero. E esse é o preço da tua alma e é quanto o diabo vai pagar para te levar para o inferno. Porque enquanto você não tiver essas coisas, você não vai ficar em paz, você não vai dormir à noite, você vai continuar perseguindo, até que recebe. E a pergunta que eu sempre faço é, e depois? E depois que a bênção, entre aspas, que Deus te deu veio, você abandonou a Cristo ou permaneceu dele? Deu frutos? Porque Jesus fala que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Conheceremos também as pessoas pelas palavras, porque o coração fala do que a boca está cheio. Então essa glória que você está aí se manifestando, que Deus está fazendo, vem da onde? Vem para se gabar, vem para se orgulhar ou para ser humilde? Para exaltar o Senhor, para colocar Ele no lugar certo? A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo. Então, como que nós brilhamos? Através das palavras, mas de qualquer palavra, não, das boas novas, das boas notícias. O Evangelho é o que? São as boas novas. E é justamente dividindo esse Jesus que está dentro de nós, essa palavra que nós lemos todos os dias, esses louvores que nós escutamos e cantamos, alegres pela presença de Deus. Não vamos ficar preocupados, não vamos ficar lamuriando, não vamos ficar querendo que os outros mudem. Quem tem que mudar sou eu, quem tem que suportar o próximo sou eu. Deus me fez capaz de amar qualquer pessoa, e aqueles que não são dele, o Senhor expulsa. Os diabos não suportavam ficar perto de Jesus, não suportavam, e está tudo bem. Eu não venho aqui trazer divisão, porque o próprio Cristo já trouxe a divisão. São aqueles que são dele e aqueles que não são. Então nós estamos aqui para quê? Para dividir essa luz que Cristo colocou em nós, o qual nos mostra como Deus realmente é. É através da palavra de Deus que nós conhecemos como Deus realmente é. Você acha que se você ficar ali sentado dentro de um banco de uma igreja, você vai conhecer Cristo como Ele realmente é? A maior parte das vezes a gente vê pessoas só chorando dentro da igreja. Por que será que as pessoas não sorriem? Por que será que a dor ela precisa durar uma vida inteira? Por que será que não tem mais cura? Por que a gente não vê milagres? Por que parece que tem uma igreja cheia de gente vazia, soberba, arrogante? Eu não sei essas respostas. Mas eu sei que na presença de Deus a gente não seria assim. É impossível a gente ficar prestando atenção nos outros, quando a gente pode prestar atenção em Jesus. É o mesmo exemplo de Marta e Maria. Nós queremos a parte mais importante, que é sentar aos pés do Senhor, que é ouvir a palavra de Deus. Não queremos nos distrair com mais nada, pois nós não anunciamos a nós mesmos. E é justamente isso, eu não tenho uma igreja, eu não tenho uma doutrina para falar, venham para a minha doutrina, não. Nós não estamos aqui anunciando a nós mesmos, mas anunciamos Jesus como o Senhor. E nós como servos, servos de Cristo, servos de vocês, por causa de quem? De Jesus. Então aquilo que nós fazemos não é por nosso interesse, é porque assim Deus colocou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E é assim que a luz, ela nasce dentro de nós. Quando eu começo a falar de Jesus para outras pessoas. Antes eu queria criar narrativas, queria fazer uma pessoa odiar a outra, eu queria controlar as pessoas pelas minhas palavras. Hoje as palavras que nós falamos trazem liberdade para as pessoas. Elas se libertam dos remédios, elas se libertam dos vícios, elas quebram as cadeias das dependências emocionais. São palavras de vida eterna. São palavras que mudam o nosso coração, que tiram o demônio de dentro da nossa mente e colocam algo que é muito maior, algo cheio de glória, cheio de louvor, cheio de esperança, de perseverança. Se a gente continua lendo 2 Coríntios 4, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: o Deus que disse,
que da escuridão brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Então Paulo, ele continua a sequência da carta que a gente estava lendo em cima, e é interessante que quando a gente começa lendo a palavra de Deus lá no comecinho, eu não aconselho isso. Se você nunca leu a Bíblia, não faça isso. Começa lendo o Novo Testamento, lá em Mateus. É fácil a gente identificar o nome, identificar o Novo Testamento. Ele começa com o nome de pessoas que a gente pode encontrar hoje em dia. O Velho Testamento tem nome de pessoas que dificilmente a gente vai achar. Então a gente começa lá em Mateus e lê em sequência, sabe para quê? Para que você aprenda a reconhecer Jesus Cristo. Depois você volta lá para trás e começa a aprender a ver que os profetas falavam dele. Bom, isso é de praxe eu falar, mas nunca é demais. E leia em sequência, não fica rifando. Cada dia você tentando achar um Deus tigrinho ali que vai rodar uma roletinha e vai dar um triple alguma coisa, e isso você vai ganhar. Não vai. Você só vai perder desse jeito. Quando a gente vai começando lá no Gênesis, a gente percebe que a terra ela era vazia e sem forma. E Deus ele diz que haja luz. Esse mesmo Deus que disse haja luz lá atrás, olha o que Paulo diz. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Então aquele Deus que tudo construiu lá atrás é aquele que vem construir algo novo dentro de nós. Nós já falamos esses dias sobre a natureza humana e como nós nascemos só com o diabo dentro de nós, só com a escuridão dentro de nós. E esse Jesus, esse Cristo, ele precisa vir até nós e dizer que da escuridão brilha a luz. Você precisa aceitar que você vive na escuridão. Quando nós fazemos isso, nós estamos confessando, aceitando que sem Jesus não dá mais, que nós não queremos mais viver essa vida dessa forma. Porque cada vez o tempo vai passar, cada vez o efeito vai ser menor e a dose vai ser maior. Cada vez vai se gastar mais dinheiro e vai durar menos tempo. E aí você vai começar a ficar surtado ou surtada. E vai começar a brigar com todo mundo, discutir com todo mundo, e vai começar a passar do ponto para chamar a atenção. Quanto mais desesperado, menores as roupas, maiores os desesperos para chamar a atenção. E é só isso, é sobre atenção. Tá, beleza, as pessoas estão prestando atenção, e aí? Qual é o plano? E o depois? O que a gente vai fazer com o depois? Não dá para viver assim. Então esse mesmo Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é aquele que fez brilhar o nosso coração. É Ele quem nos resgatou. É Ele que nós lemos a palavra e evocamos. Vai chegar um dia que você vai estar lendo a Bíblia e parece que a tua mente ela começa a desembolar. Sabe quando uma ideia aparece na nossa cabeça? Você fala, nossa, é isso. Eu estava pensando numa solução, é isso. Eu não sabia onde a chave estava, mas ela estava lá. Sabe, parece que dá aquele insight dentro da nossa cabeça. Aquele brainstorm. Oh, que gostoso. E aí começa a desembolar e você começa a entender e tudo começa a fazer sentido. E parece que aquele peso que vinha de dentro de nós, ele vai saindo. E no lugar, quando eu olho as coisas, eu já não olho mais com aquele olhar impuro, com aquele olhar torto, com aquele olhar de julgamento, mas com aquele olhar sim de misericórdia, aquele olhar de Cristo. E aí ao invés de eu prejudicar, eu quero ajudar as pessoas. Mas ajudar aqueles que o Senhor coloca dentro do meu coração. E não ajudar porque alguém está vendo. Porque muitas vezes nós ajudamos e ninguém nem sabe o que nós estamos fazendo. Ninguém precisa saber que nós estamos dentro do nosso quarto orando. Mas as pessoas precisam ver Cristo quando a gente sai de dentro daquele quarto, quando a gente sai de dentro daquela igreja, quando a gente passa. Não é porque ajunta em algum dado momento um grupo de pessoas que estão ali miseráveis. Nossa, olha como eu sou bom. Isso faz parte, com certeza, mas não é só isso. O meu louvor e a minha adoração, ela não tem hora para começar e nem hora para terminar, porque ela é a minha própria vida. E é o mesmo Deus que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nós trazer a luz do conhecimento da glória de Deus. A luz é o quê?
o conhecimento. Jesus dizia que o povo perecia por quê? Por falta de conhecimento. Será que é conhecimento ou é sabedoria? Porque a sabedoria é aquilo que me faz entender a razão dos meus sentimentos. Então não é só conhecer a Cristo, mas é pensar como Cristo pensa, é agir como Cristo age, é me permitir, mesmo sendo fraco, se tornar forte. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando dentro de mim. A luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo, que é a obediência através do nosso Senhor, que são as palavras de vida eterna, são as palavras que nos ensinam por onde caminhar, por onde nós devemos ir, em quem nós devemos ou não confiar, quando devemos nos arrepender. Por que não perdoar? Por que não se aproximar? Por que não amar? O amor, ele não precisa dizer eu te amo, porque as nossas atitudes, elas comprovam isso. Quando eu faço algo para alguém sem interesse nenhum, sem que a outra pessoa ela pudesse sequer me retribuir, isso é o amor. A misericórdia de Cristo é justamente isso. Nós não podemos retribuir nada do que Deus faz por nós. Nada, nada, nada. E assim, em nós, brilha também o rosto do nosso Senhor. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro. E aqui nós temos que entender a nossa fragilidade e a nossa insignificância. O valor nosso não está no pote, que é o nosso corpo, está dentro de nós. E quantas vezes nós não fomos fisgados pela aparência, pelo glamour, pela imaginação do que seria estar dentro de um lugar, dentro de uma viagem, dentro de um carro, dentro de um barco, dentro de um avião, dentro de um lugar. Cara, nada disso substitui, nada disso coloca valor nas pessoas. O valor não é o dinheiro na conta, mas é o Deus que pulsa dentro do nosso coração, porque não há dinheiro no mundo que possa comprar isso. A intimidade com Deus é tempo gasto na palavra, é oração feita. Ninguém pode te carregar para esse lugar. Nos Santos dos Santos nós chegamos lá caminhando, é cada um com o seu pé, é cada um com o seu joelhinho, é cada um com a sua vontade. Não tem como a gente dar um jeitinho, não tem como sabotar, não tem como comprar, não tem como outro fazer. Por isso é um lugar todo especial. Lá não se entra com arrogância, lá se entra com humildade, com dependência do Senhor, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então essa capacidade que nós temos de poder louvar a Deus, de poder sentir amor, de ajudar outras pessoas, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Porque nós continuamos sendo limitados. E é por isso que nós oramos tanto, que nós buscamos tanto o Senhor, que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, ouvimos os louvores. Porque sem Deus nós não somos nada. Nós não passamos de barro e não passamos de pó. E é preciso que esse Deus, ele brilhe em nós. Se não sabe o que vai acontecer, a escuridão ela vai voltar. O comportamento ele vai voltar. E aquele alívio do mundo ele vai. Por isso que enquanto nós não nos convencemos, enquanto nós não nos convertemos, enquanto nós não confessamos e não admitimos, nós continuamos vivendo essa vida morna, sabendo que o morno, o Deus vomita. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Essa passagem, no meu ponto de vista, se é que eu posso ter algum, eu acho que ela precisa de um cuidado muito grande. Senão a gente acha que a aflição faz parte. Ela faz parte? Com certeza. Mas maior é o poder de Deus que está dentro de nós. Eu acho que no começo, quando a gente começa a nos converter, a conhecer o Senhor, sabe, ainda a gente não consegue acreditar direito na escuridão. Então vem aquele sentimento, mas quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, isso não toca mais a nossa mente, porque a nossa confiança, ela é tão plena e tão tamanha, que a gente já nem acredita que não possa dar certo. E ainda que se não der, nós sabemos que é da vontade de Deus e que lá na frente vai fazer sentido. Então pode acontecer aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse. Isso não quer dizer que não foi chato, que aquilo de alguma forma não nos desestabilizou. Sim, mas maior é o louvor nos momentos de tribulação. Maior é a busca que nós temos pelo Senhor nesses momentos, para que essa aflição ela não nos permita que nós sejamos o quê? Derrotados. É engraçado que outras traduções eles não ficamos perplexos. Perplexos. Algumas vezes ficamos em dúvida.
Com certeza. Mas quanto mais nós lemos a palavra, menos dúvida existe em nós. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, menos dúvida nós temos em nós. Porque nós não temos dúvidas de aceitar o sim de Deus, mas é de aceitar o não. Porque quando Deus diz não, a gente acha que a gente tem que tentar de outra forma. Mas será que Deus está dizendo não ou Deus está dizendo não é agora? E a gente é tão imediatista que às vezes está ali desesperado, gritando, Deus fala, calma bebê, calma. Segura o reggae, segura, calma, não tô dizendo que não vai, mas não é agora, calma. Você vai morrer por isso? A tua vida é isso? A tua adoração é por isso? Mas nunca ficamos desesperados. Então nós não somos derrotados e não ficamos desesperados. Então calma, segura. Então a palavra ela é a nossa base. E é através dela que Jesus vem e tira a nossa mente na escuridão, e o conhecimento de Cristo faz brilhar o nosso rosto às outras pessoas através das nossas palavras que refletem as palavras do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa nos fazer brilhar cada vez mais, e que através dessa luz outras pessoas elas possam sair da escuridão, encontrar Jesus, confessar os seus pecados, porque o nosso papel é justamente esse, trazer as pessoas até Cristo, para que Ele faça a obra na vida dessas pessoas, não nós, porque nós continuamos sendo potes de barro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.